Ontem arranjamos uma. Se colocar, né? Em cima, né? Ficou até mais prático. Vou ocupar um menorzinho, apropriado, vamos dar emborrachar. Bem, esse semana não sabia me ouvir. Sábado, né? Hoje, sábado. Ficou até bom, Costa. Eu vou falar sobre o Ministério da Reconciliação. Isso é bíblico. Só um instante, tomar um cafezinho aqui com leite. Mas quem é crente de verdade, né? Estudou isso, aprendeu isso. Sobre o Ministério da Reconciliação, né? Reconciliação de Deus com a humanidade, né? Também tem esse problema, né? Esse porém aí também, né? Reconciliação de Deus com a humanidade. Mas a humanidade não se reconciliou com Deus. A humanidade é rebelde contra Deus. Mas vamos ver. O Ministério da Reconciliação na teologia cristã refere-se à obra de Deus em Cristo, que reconcilia a humanidade consigo mesma, através do perdão dos pecados e ao chamado de Deus, faz aos seus seguidores para serem embaixadores dessa reconciliação. É um conceito que envolve tanto a reconciliação do homem com Deus, quanto a reconciliação entre os próprios homens. Mas quando diz homem, homens e mulheres, envolve porque Deus fez homem e mulher, né? Então, ambos erram, né? Homens e mulheres desigrejadas, igrejadas. Se não querem reconciliação com Deus, estão fazendo o que querem, né? Continuem assim. Continuem assim nesse caminho de rebeldia. Reconciliação com Deus. Origem. A relação entre Deus e a humanidade foi rompida pelo pecado. Adão e Eva. Solução divina. Deus, em sua graça, enviou Jesus para pagar o preço pelos pecados da humanidade, tornando possível a reconciliação com Ele. Tem um porém aqui, nessa solução divina. A solução Deus dá, né? Quando depois você se arrepende dos maus caminhos, você volta para Cristo. Né? Mas o momento está em rebeldia contra Deus, quer fazer o que quer. Bem, o papel de Jesus. Jesus sendo perfeito e sem pecado, perfeito e sem pecado, reconciliou o mundo com Deus, né? Certo? Jesus reconciliou o mundo com Deus, não levando mais em conta os pecados da humanidade. Uma pessoa com o braço aberto para salvar uma humanidade corrompida. E mesmo assim, o povo ainda hoje em dia é corrompido pelo pecado, se deixando pelo pecado, mas não quer saber de Jesus. Complicado, né? Bem, Ministério da Reconciliação. Chamado para todos os salvos. Salvos e salvas, né? Então, homens e mulheres salvos e salvas. Quem realmente é salvo, salva, volta por causa de Deus. Deus confia aos seus seguidores a responsabilidade de serem embaixadores dessa reconciliação. Chama as pessoas também, mandou de rua, são igrejadas. Assim, reconciliar com Deus. É meu trabalho aqui. Minha obrigação. Bem, é a função do embaixador. Assim como o embaixador representa seu país, os cristãos e cristãs, né, homens e mulheres, de Deus realmente, são chamados a representar a mensagem de reconciliação de Cristo ao mundo, buscando levar outros a se reconciliarem com Deus. É o Evangelho da Boa Nova. Boa Nova não é coisa boa não. Boa Nova é que sempre temos a chance de nos arrependermos. Essa para mim é a Boa Nova. Certo? Não é Boa Nova de coisa boa não, querer coisa boa não. Deus me dá coisa boa. Ele vai dar se ele quiser no tempo dele. Bem, oportunidade de restauração. Todos vocês têm oportunidade de se restaurar com Deus. Certo? O Ministério da Reconciliação é a oportunidade de restaurar relacionamentos quebrados, tanto com Deus quanto com o próximo. As pessoas da igreja, no campeonato da igreja, também está aí, nesse meio. Você aí que está fora da igreja, você põe o povo da igreja, cuidando da igreja, com a disciplina da igreja, né? Rebelde, fazendo o que quer, cuidado. Estou alertando. Exaltação à paz. A igreja é chamada a ser um lugar de paz, onde conflitos são resolvidos e relacionamentos são restaurados. Bem, essa igreja que eu estou é uma bênção, mas quando eu entrei lá, certo? Ainda não era igreja, a congregação, Satanás pintou mal ali dentro. O povo fazendo o que quer e o pastor lá doidinho. O povo, a gente que saiu antes de me converter, aí saiu desaparecendo no mundo, né? Fazendo besteira e está fazendo besteira até hoje. Não sei se estão arrependidos, quero Deus que sim, né? Porque eu tenho orado por ele, o arrependimento das pessoas que estão erradas. Não sou filho da mulher, né, crente não, que foi pro inferno não. Eu estou aqui, eu estou totalmente oposto. Eu não quero mal de ninguém, não olho mal de, não olho para ninguém com maldade, falando mal de um e de outro, não.
Agora tem as coisas na igreja que a gente olha assim, né? Fica calado, né? Porque compete ao pastor resolver, né? E as pessoas estão assinando pastor. Em resumo, o Ministério da Reconciliação é chamado para que os cristãos e cristãs, né, vivam e compartilhem a mensagem. A Bíblia é a palavra de Deus, a mensagem de Deus. De reconciliação com Deus e com o próximo, certo? Buscando restaurar relacionamentos e promover a paz no mundo. Com o próximo não é quem está junto de você, não é quem está longe de você, quem está nos 1040, né? Está sofrendo lá perseguição religiosa, que esse povo está perseguindo para de perseguir, certo? Que Deus está aqui no coração de para de fazer mal. Está fazendo mal no mundo aí essa hora, certo? Pelo sábado, tem toda gente no mundo sofrendo, querendo uma luz no final do túnel, querendo achar e não acha. Aí, meu irmão, você em Portugal, você não sabe que esse mal que passa, não. Vi você, meu cunhado Orlando. Eu estou passando cada uma, eu já vi coisas que vocês duvidam. Viu? Coisas que vocês duvidam, eu já vi. Se for dizer, eu sou capaz de, né, ser internado na camisa de força. Mas eu vi coisas que vocês nunca viram do imundo. Imundo, Satanás é imundo. Nesse mundo, você andando na vida das pessoas, as pessoas dando brecha. Certo? E não pude fazer nada. Tinha medo. Mas quem tem Jesus não tem medo. Né? Quem tem Jesus tem amor ao próximo. Bem, tem uma matéria aqui falando, vamos ver isso aqui. É da revista Almeida, e corrigida, 2009. Vamos ler isso aqui, 2 Coríntios 5, 11, 6 e 10. O mistério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, homens e mulheres, né? Mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Tá vendo aí? Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, né, por pecado. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, né, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas quem está em Cristo é quem se arrepende e se volta para Ele. Obedece mesmo e pronto, não quer mais ser um dele. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que coisa boa. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Você que sou embaixador, posso, né? Com muita humildade. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Tá vendo? O desigajado se reconcilia com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá vendo aí? Deu um entendimento mais claro para vocês que estão desengajados? Deu? É para vocês esse vídeo, não? Não é para todo mundo, não. Para não conhecer vocês. Vocês conhecem. Estão fazendo tudo que é errado. Pô, foi falar mal das igrejas. Não, falar mal não, tô chamando atenção, tô chamando agora de orelha. Eu tenho esse direito. Quando a gente tá assim, não quer mudar. A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vós exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Né? Não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Quando eu falo, eu chamo puxar a orelha dos cristãos igrejados, porque tem gente que está na casa de Deus, correr atrás das coisas do mundo, isso é coisa de Deus não. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo,
na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, né? No Espírito Santo, no amor não fingido, né? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Isso só me lembra só uma coisa. Eu tenho Deus na minha vida, não preciso de luxo, preciso de dar certo. Certo? Tá explicado aí o sentido? Certo? Expliquei para vocês. Certo? Então, se o povo faz o que Deus me ensina da reconciliação, tá aqui não, só para fazer um pequeno lembrete. Eu vi aqui no começo e vou deixar bem explicado. A origem, a relação entre Deus e a humanidade foi rompida pelo pecado. Certo? E o povo deve estar lembrando da história da Eva. Deus não desamparou Adão e Eva. Certo? Embora que, no final das contas, né, Deus deve ter, né, perdoado Adão e Eva, mas não voltaram a morar no Éden. Se voltaram, eu não sei, né? Isso eu pergunto a ele. Vou ver, né? Quando chegar lá. Bem, a solução Deus dá, né? Solução divina. Certo? Foi Jesus Cristo a solução. Mas o povo parece que só quer, quer a bênção, mas não quer dar a bênção. Pastor de lá na igreja que eu frequento. O povo quer a bênção, mas não quer dar a bênção. Cadê o povo de terça-feira no culto de terça? O povo preguiçoso. O povo da dita igreja ora mais do que o povo da igreja que eu estou. Não estava falando lá um dia desse. Admirado com o povo de pequena fé. O povo de pequena fé só tem fé para aquelas coisas de Deus. A semana que vem, se não me engano, vai ter semana de oração. Quero ver a frequência. Eu fico só olhando, mas eu não falo mal de ninguém, né? Eu estou aqui para criticar ninguém. Bem, o papel de Jesus. O que foi o papel de Jesus? Isso é intermédio entre nós e Deus. Se Jesus não tivesse vindo, a raça humana estava extinta. Feito um dinossauro. Eu penso assim. Certo? Posso estar equivocado, mas eu penso assim. Se Jesus não tivesse vindo, Deus não tivesse mandado Jesus, a raça humana estava condenada. Como aquele povo que saiu do Egito, das cavernas do faraó. Pereceu todo para o deserto. Só chegou Josué e Caleb. Cadê o povo que saiu do Egito? Ficou todo para o deserto. Morreram por lá. Provocando a ira de Deus. Certo? É. Provocando a ira de Deus. A ira de Deus é justa. Você não pode ir não com o outro, não. Não tem esse direito. Certo? Eu não tenho direito de mirar com as pessoas e querer fazer mal, não. Aliás, a gente pode pegar assim, né? Briga, tá? Normal, mas querer tirar a vida. Ninguém deve tirar a vida de ninguém, não. Ninguém. Certo? Bem, então tá aí, né? O papel de Jesus Cristo também. A origem, solução divina e o papel de Jesus. Pode pensar nessas três coisas. A origem é a relação entre Deus e a humanidade que foi corrompida, né? Botaram rompida. Foi corrompida pelo pecado. Essa palavra rompida tá errada, né? A relação entre Deus e a humanidade que foi corrompida pelo pecado. Faltou aqui o que? Aí tem foi, né? Aí faltou corrompida. C-O-R. Aí ficava rompida pelo pecado. Aí tava certo. Mas vamos ler assim, que eu sabendo a interpretação que eu faço. A solução, em sua graça, enviou Jesus Cristo para pagar o preço pelos pecados da humanidade, tornando possível a reconciliação com Ele, com Deus. Aí Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem piedade de nós. E o Pai de Jesus, o Messias prometido, o segundo Adão, quando presta dia na igreja, esse Adão perfeito. Certo? Jesus, sendo perfeito sem pecado, reconciliou o mundo com Deus, não levando mais em conta os pecados da humanidade. Deus não queria, nem Jesus, né, veio para condenar ninguém, ele veio para salvar, veio para curar os doentes, nós que estávamos são. E o povo falando, não, Jesus é um cara republicano, até Zaqueu, né, um anãozinho que dava uma de imposto. Aí Jesus disse, eu vim para salvar os doentes, cuidar dos doentes, não salvar os que estão, cuidar dos que estão são, certo? Então, todo dia está aí, ó. Você está doente, se reconcilie com Jesus, se reconcilie com Deus. Mas o povo prefere estar desigreguejada, está na igreja, dita de igreja de amigo de amiga, homem com esse com esse chumisco, essas palhaçadas, a igreja do amor.
né? Casa da bênção, adoração, essas porcarias que dizem igreja. Ah, é a da profecia, que não existe nova profecia, as profecias todas fechadas na Bíblia de Deus, certo? Não existe nova profecia. Tem muita doutrina aqui pagã. Essa universal de Satanás, certo? Não me pesa a expressão, mas todo mundo já disse. Mas tem gente que lá disse, não, tô universal, mas tô bem assim. Se pedir mais, não dou não, só passar R$ 1. Você um dia desse conversando com ele. Certo? É, que começa a pedir dinheiro, meu amigo, corra. Igreja de Deus é aquela que você dá o dízimo. Quando você não pode dar nada, você não dá nada. E passei 6 meses sentado pela igreja, onde Deus me colocou para aprender. 6 meses, antes de começar a trabalhar, na situação que eu estava difícil. O pastor Lúcio, meu pastor, não é meu orientador. Então tá aí a solução de Deus, a reconciliação, certo? De Deus comandado, o ministério da reconciliação. Para vocês que precisam se reconciliar com Deus, com Jesus, principalmente que vão de braços abertos, com o pai e com o filho. O filho estava na criação do mundo, estava lá. Pai e filho, estava na criação do mundo. Então o povo ainda continua sendo desumano, continua sendo herege, continua sendo idólatra, cultuando Baal, seus postos ídolos, né? O povo misturando com gente que tem sem fé, ou da igreja se mistura com gente sem fé, idolatrando imagens de santo e santa, né? Adorando dinheiro, as maravilhas que tem no mundo, sabendo que isso tudo vai acabar. E que nós somos peregrinos em terra estranha, você não na igreja. Porque se eu pegar as coisas desse mundo, você não morrer. Tu vai morrer, valeu, tu vai com a roupa do couro somente, isso. Até o óculos vai ficar. Você, óculos só com a roupa do couro. Só tô preparado. Eu vi meu amigo Janice lá no caixão, meu amigo. Tudo. Aí eu fiquei assim, chega a bater um frio na alma. Meu amigo Janice, tá lá na presença de Deus. Ele ligou pra mim uma quinta-feira. Ele se reconciliou com Deus, tá afastado da igreja, mas não tem feito nada errado não. Só tem as mulheres, uma pior que a outra. Mas, né? Aí ele morreu só. Velho, ora com o Pai Nosso comigo. Walter Lima, se você estivesse lá, meu amigo. Se você estivesse aqui no dia que Gênesis me ligou, não, eu estivesse aqui para você. Não sei o que o Walter Lima estava fazendo, né? Depois soube que Gênesis tinha falecido. Embora que você e Gênesis tenham aresta vocês dois, né? Mas ele perdoou você. Certo? Tem uma aresta eles dois. Era amigo, mas brigão, ainda com o outro. Mas é aquele negócio, né? Eu orei para nós com ele. Mas obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Digo, você chegar no céu, olha por mim. Você abençoe meus caminhos. Certo? Aí tá lá na benção. Ele se reconciliou com ele, ele era da igreja batista. Né? Aí se reconciliou com a igreja batista, é igreja boa também. Entendeu? Mas é aquele negócio, certo? Ele tinha consciência que ele tinha feito besteira, mas coisa que não prejudicou a família dele, só prejudicou a ele mesmo. Você pegou uma mulher mais complicada que a outra. Certo? Mulher complicada. Mulher não queria saber de Jesus, na igreja de outra, não dá certo. Ou da mesma igreja, ou não vai dar certo. Eu digo, pastor Deus, olha, se você é na igreja X, não casa com mulher da outra igreja, não. Se você é homem da igreja X, não casa com mulher da outra igreja, não. Porque é julgo desigual. Sabe por quê? Não vai querer mandar mais no lado que o outro. Vai querer mandar nos filhos, vai querer mandar de tudo e não dá certo. É julgo desigual. Isso já está mais do que comprovado. Porque é tanta separação, tanto divórcio aí. Certo? Um quer mandar mais que o outro. Certo? Mas é isso. Então o povo tem que se reconciliar com Deus, com Jesus, né? Agora também se reconciliar com os da igreja, viu? Tem que sair com o problema com o povo da igreja. Certo? Isso é uma excelente dica para quem está precisando botar juízo na cabeça. Deus botar juízo na cabeça do povo. Certo? O povo sem juízo, fazendo besteira, pensando besteira, vivendo besteira, querendo besteira. Não, quero ter dinheiro, quero ter luxo. Deus só vai dar quem não quer dar. Certo? Eu olho aqui, Senhor, minha vida financeira melhorar, as coisas andam. Vai nas tuas mãos, é teu querer. Eu estou só guardando. Ó, arrancar a raiz do dente, arrancar o dente trincado, quebrado. Estou esperando marcar. Estou esperando o otorrino, o SUS marcar o otorrino, para voltar para ali, ó, seu Félix. Lá nos coelhos, no IMIP, certo? Instituto Materno Infantil de Pernambuco, eu consigo só cirurgia. Mas talvez você também trabalhe em remédio. Porque botação depois essa questão tudo aqui, ó. A via entupida, efeito de congestionamento do coração. Uma artéria do coração, não? Uma via arterial, né? Entupida. Tá aqui. Não estou esperando pela compaixão de Deus. Então, o ministério da reconciliação. Quando você sai do pecado, abandona o pecado está limitando a carne, né? Infelizmente, nós vamos pecar. Até Deus nos tornar seres perfeitos.
Mas só vai ser perfeito quem é de Deus. Quem não é de Deus vai ficar aí. Vai sofrer. Eu tava vendo outro vídeo aqui, ó. O cara desceu o inferno, o pastor tava lá. Tá danado. Não quis nem ver o vídeo. Eu já vi uma mulher que falava mal do povo da igreja. Tem crente no inferno. Falso crente, né? Porque para ir pro inferno, eu não gosto nem de falar essas coisas. Aí Deus reconcilia você com ele. É só você procurar, Senhor, eu quero me reconciliar contigo, com o pessoal da igreja, que eu falei, com tua obra. Olha assim, mano, chega lá em particular assim, ó, a sós, se isole, certo? E vai conversar com Deus e dizer, Senhor, me arrependo no pó e na cinza, como Jó, que se rasgou, né? Assim, a cabeça fez tudo. No pó e na cinza, certo? Já não teve culpa, coitado, né? E foi, né? Tem que passar por aquela situação. Como eu tô passando pelo que eu tô passando. Eu não quero me comparar a Jó nem a José do Egito, não. Mas não foi fácil para Jó, né? José do Egito humilhado, perseguido por uma mulher de Potifar, né? Pagou um alto preço ele como escravo, entendeu? Os irmãos queriam matar ele, inveja dele. Tem na igreja invejosa com o outro. Se for falar mal na vida de todo mundo, fica se intoxicando por dentro, fazendo mal assim mesmo. Mas aí, ó. O missionário da conciliação está aí, para quem quiser. Agora a igreja serve de Deus é quando Jesus manda. O pastor não manda em nada na igreja, certo? Ele é servo do Senhor, ele para servir Deus. A mulher dele não é pastora. Também não manda em nada. A mulher pastora, a mulher bispa. Agora que a mulher discípula. Você pode Satanás, rapaz. Você é demoníaco, a mulher se achar discípula, se é bispa, se é pastora, não é nada. Esse povo é tudo herege, certo? Me mostra na Bíblia, não tem falando que Deus deu carga à mulher na igreja. Não tem. Até esse povo se arrepender, viu? Vocês têm que se arrepender também, viu? Se reconciliar com Jesus, viu? Com Deus. Bem, vamos ficando por aqui, né? E prepara para amanhã. Quero agradecer que a semana que vem tem essa moderação, eu gosto quando tem, sabe? Vou chegar mais na igreja, ter mais consciência do que onde está errando. Eu ficar em casa arrumando problema e inventando na igreja orando. Meu irmão lá com essa minha irmã, em vez de estar em casa, meu marido bebe cachaça, sim. Você vai poder curar ele? Não, quem vai curar é Jesus. Então pronto, vamos para a igreja orar. É, né, filho? Diga é claro, a mulher mais velha que anda na fé e ainda fica dando bobeira. Minha irmãzinha lá, né? Certo aí, vá procurar Jesus. Ele disse que reconcilia com Deus, com Jesus. Ore para Deus, para a igreja. Entendeu? E na igreja tem aprende a respeitar a vontade de Deus, fazer o que Deus manda, não o que a gente quer. Igreja de Deus de verdade, né? Jesus é o dono. Ninguém é dono da igreja, não. Certo? A igreja que eu estou, a igreja abençoada. Não vou falar o nome da igreja, nem que igreja eu sou. O pastor também disse, não fale o nome de igreja. Fale da palavra de Deus, ensina as pessoas o caminho da luz, seja sal da terra, luz do mundo, certo? Eu estou aqui para ajudar a salvar não só vida como almas para Deus, para Jesus. Eu posso me dizer um embaixador? Posso dizer um missionário? Posso, mas não me engabo por isso, certo? Então vamos ficando por aqui, né? Que Deus abençoe todos nós. Meu amigo Clécio, sua esposa Mari, né? Sua filha Malu, meu amigo Otelima, meu amigo Gustavo lá, que estudou comigo, né? Maranguá P1, tomou Maria Farinha no Uber. Passou uma crise barra, foi meu amigo Gustavo. Mas eu estou de missão, meu irmão. Tu é de Deus, né? Olhe para as pessoas que você conhece, que você está conhecendo, né? Para sair do caminho do mundo. O mundo é muito bom, mas cheio de armadilha, principalmente para mulher. Vocês cuidado, né? Vocês estão em tempo sem aconselhar com Deus, quando ainda tem vida. Quando a vida é esperança. Mesmo ficando por aqui, que Deus, né? Deus continue, né? Colocando a mão dele sobre os que são dele. Que mostra ao povo o caminho que eles estão seguindo. Não é o caminho que Deus quer, certo? Por você reconciliar com Deus, com Jesus, mais ainda. Porque enquanto você está vivendo, você pode ter uma nova chance. Cada dia, como o pastor diz, enquanto você tiver vida, você tem uma nova chance de se arrepender desse mau caminho e voltar para Jesus, para Cristo, para a igreja. Igreja de Deus, né? Não igreja de homens e de mulheres. Corra desse caminho. Obrigado pela atenção e boa noite.